Cleusa Pérez, bem-vinda. Vamos ter hoje uma live com a campeã olímpica de vôlei, Fofão. Sejam todos bem-vindos. Fátima Duarte, Tentacion, bem-vinda. Maria Gorete, bem-vinda. Clarinha Sandes, parabéns pela sua live com o Dr. João Paulo. Bem-vinda. Uma super live hoje com a Fofão. Ela tá chegando aqui agora. Tá entrando. Olá. Fofão, eu estou lhe ouvindo, mas não estou lhe vendo. Tá, eu vou fechar e de novo aqui, peraí. Vou fazer o que eu tenho feito sempre, porque sempre está acontecendo isso. Peraí um pouquinho. Tá bom. Obrigado, Fátima. Jordan, bem-vindo, boa noite. Fofão, boa noite. Agora deu certo? Agora ok. Ah, que bom. Que bom, aprendendo a mexer nesses... Seja muito bem-vinda. Uma grande honra para o Diálogo Aberto recebê-la. Ah, obrigada. Eu que agradeço aí o convite, aí poder falar com vocês nessa noite. Fofão, nós temos um programa de rádio aqui em Fortaleza e durante o período de isolamento nós criamos essa série de lives, né? Com diversas temáticas, né? E dentre essas temáticas passaram por aqui nesse período alguns atletas olímpicos, né? Estiveram conosco Lars Grael, né? A Fernanda Venturini esteve conosco, Bernard Rajman, do vôlei, o Goiama, o Paulão, também campeão olímpico, e você aqui, a segunda medalha de ouro aqui no Diálogo Aberto. Só fera, né? Só ter fera. Obrigada. Só. Para a gente iniciar, eu tenho aqui uma pequena biografia resumida sua, por gentileza, eu vou ler, tá? Ok. A nossa convidada especial de hoje é a Fofão. Ela, campeã olímpica de vôlei, né? Fofão começou a praticar o vôlei com 8 anos, passando por várias equipes, e aos 19 anos de idade teve a sua primeira convocação para a seleção brasileira, onde ficou 17 anos vestindo a camisa do Brasil desde 97, sendo capitã da equipe e considerada muitas vezes a melhor no vôlei mundial na sua posição, sendo hoje a única mulher do vôlei brasileiro a participar de 5 Jogos Olímpicos, conquistando 3 medalhas, sendo 2 de bronze e a inédita de ouro em Pequim 2008, vindo a ter uma carreira vitoriosa, jogando até os 45 anos e totalizando 30 anos de carreira. Fofão, aí eu queria ouvir de você, como foi que você seguiu para o vôlei, né? Quem foi que te estimulou a entrar no vôlei? Eu sempre fui ligada muito ao esporte, né? Eu sempre gostei muito. E, por incrível que pareça, foi minha professora de educação física que estimulou, que me deu esse incentivo até, né? Para gostar um pouquinho mais. Porque, na verdade, eu sabia que eu ia fazer algum esporte, não sabia qual, né? Então, ela acabou que me incentivou. Quando chegou, né, a matéria do voleibol, né, ela acabou me incentivando, ela que me levou para fazer o teste, que apresentou aí pela primeira vez, que eu nem sabia o que era fazer teste, peneira, essas coisas, nem sabia. Foi ela que levou alguns alunos da escola para fazer esse teste, e foi daí que eu peguei paixão mesmo. Foi daí que eu falei, olha, acho que eu levo jeito, acho que é o que eu quero para minha vida. Então, minha professora de educação física foi a responsável aí por essa paixão à primeira vista aí com o voleibol. Fofão, lá no início, você tinha noção que ia chegar tão longe no vôlei?
De jeito nenhum. Eu não tinha a menor ideia. Eu realmente fazia porque eu gostava, né? Porque eu gostava do esporte e aquilo me motivava, né? O voleibol me motivava, mas de jeito nenhum que eu falei, nossa, eu vou jogar vôlei para disputar 5 Olimpíadas, sabe? Assim, nunca passou pela minha cabeça. Acho que eu tinha mais o vôlei como uma diversão, né? Demorou muito para entender que isso poderia ser minha profissão, enfim. Mas eu acho que não tem como a gente saber aonde pode chegar, né? Ainda mais quando você ainda é muito jovem. Fofão, você iniciou na ponta, né? E depois que seguiu para ser levantadora. Como foi essa mudança de Sim. posição? Ah, foi muito difícil, Rodrigo, porque eu queria ser atacante para sempre, né? Eu relutei muito quando veio essa possibilidade de ser levantadora, eu relutei demais, assim, porque na minha cabeça o destaque do time sempre foi atacante, né? E eu era uma atacante razoável, assim, não era talvez uma atacante que teria uma vida, assim, tão promissora como foi como levantadora. Então, assim, essa possibilidade de ter mudado para levantadora, para mim, foi a salvação da minha carreira, a verdade. E foi muito difícil no começo, né? Porque são posições totalmente diferentes, você tem que mudar totalmente a sua personalidade, o seu jeito de jogar, né? Você não é mais a que define o ponto, né? Você é que monta a estratégia do time para que alguém defina o ponto. Então, eu demorei muito para entender como funcionava isso, mas a partir do momento que eu entendi, que eu falei, poxa, né, tem uma lógica de tudo isso e a importância que é essa levantadora, aí ficou mais fácil, ficou mais tranquilo, mas no começo foi bastante complicado. Fofão, você ser levantadora, no nível que você chegou, assim, você tem que beirar a perfeição, né? Porque você levantar a bola para um time conseguir um ouro olímpico, assim, tem que ser realmente. É isso mesmo, né? Não, você tem que ser muito exigente com você mesmo, porque você imagina você ter que acertar a bola de 11 ou 10 mulheres, assim, é muito difícil, né? E eu acho que quando você chega a um certo nível, né, no voleibol e como levantadora, você se cobra muito mais, né? A gente fala que a gente busca a perfeição, mas que a perfeição não existe, né? Porque você, por mais que você treine, você não consegue alcançar, né? Por isso que você treina todos os dias em busca disso. Mas é sempre querendo melhorar, sempre querer fazer da melhor maneira possível. E ainda mais quando você pega uma seleção brasileira onde só tem fera, só tem as melhores, que você tem que fazer a melhor bola da vida de todas essas meninas. Então, não é fácil, mas ao mesmo tempo é um desafio muito bom que você também se exige que você seja boa, né? Você não se acomoda tanto. Isso motiva, né? Isso é bastante motivador, assim. E a concorrência também, né? Que se você ficar para trás, vem outra ali e te pega. Então, você tem que estar sempre se atualizando, se esforçando muito, se dedicando bastante para poder alcançar os objetivos. O Fofão, eu assisti uma entrevista do Bernardinho, né? O Bernardinho dizendo da importância sua, né, na carreira da Fernanda Venturini, tá? Porque diz que enquanto a Fernanda tinha você ali na reserva, você de alto nível, então ela foi obrigada a também a crescer cada vez mais, sabe? Então, assim, inclusive ele disse, olha, nós tínhamos ali um período, uma seleção B, que era uma seleção nível A. E a nossa seleção nível A, como tinha essa seleção B por trás, então o nível, ela ficou obrigada a se cobrar cada vez mais. Não, sem dúvida. Eu penso muito assim também, né? Eu penso tanto que ela me ajudou como levantadora, né? A querer também a ser cada vez melhor e a me exigir mais, como também é aquela coisa de você ter alguém no seu calcanhar ali, sempre te dando respiro, sempre correndo atrás também. Eu acho que isso é importante dentro de uma equipe, essa competição sadia, porque nenhuma nem outra se acomoda, né? Então ela sabia que se ela não desse um vacilo, eu estava ali também, né? Querendo, lógico, meu espaço, me dedicando bastante. Então eu acho que quando o Bernardo fala isso, na verdade,
é porque essa geração, né, de 90 foi uma seleção muito forte. E nós que éramos reservas, a gente sabia que o treinamento dependia da gente, né, a evolução delas. Então a gente tinha que treinar muito mais para que essa seleção se mantivesse sempre no mesmo nível ou até mais. E com isso a gente também evoluía. Então era uma disputa sadia onde todo mundo saía ganhando, né? Então não tinha, era a seleção mais difícil porque ninguém dava chance para ninguém. Essa era a verdade. Mas foi muito importante assim para o meu crescimento como levantadora, ter vivido isso foi importantíssimo. É isso aí. Eu quero avisar os seguidores e as seguidoras que quiserem enviar perguntas aqui para Fofão, pode enviar, tá? Fofão, chegou uma pergunta aqui do seguidor, o Simon Nunes. Ele pergunta como você recebeu o convite para integrar o Hall da Fama. Eu quase desmaiei. Eu quase desmaiei, porque, na verdade, eu não imaginava, porque foi no mesmo ano que eu me aposentei, né? Então, para mim foi uma surpresa muito grande, realmente nem passava pela minha cabeça. E quando veio, eu falei, não, tudo bem, né? Vai ter um tempo ainda até ser, né, escolhida e tudo mais. E fui escolhida no mesmo ano. Então, assim, para mim foi... Eu fiquei doida, assim, falei, meu Deus do céu, muito rápido, né? Mas, ao mesmo tempo, muito feliz, porque realmente você ser reconhecida fora do seu país, né? Você ser eternizada onde estão os melhores do mundo, isso é uma recompensa muito grande do trabalho, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, mas fiquei em choque, eu te confesso, porque eu realmente não esperava que isso fosse acontecer assim tão rápido como foi, né? Logo após eu ter me aposentado. Mas foi incrível, foi muito bom. Fofão, você disputar 5 Olimpíadas, qual a sensação de você estar participando de uma Olimpíada, hein? A sensação é maravilhosa. Eu falo que eu fui em 5, mas as emoções eram sempre iguais, assim, no sentido da ansiedade, do nervosismo. Parecia que eu estava indo pela primeira vez. E é muito, muito engraçado, porque eu falo que é difícil você definir o que é estar numa Olimpíada, porque é muito grandioso, e você só vai sentir isso quando você pisa lá na fila, no ginásio, porque é muito forte essa emoção. Então, eu sempre lembro quando eu fui na minha primeira, aquela coisa de a primeira vez, tudo é novidade, mas as outras também são a mesma coisa, tudo se torna novidade, porque é uma competição muito especial, né? Na verdade, a gente não representa só o voleibol, a gente representa o Brasil, né? A gente representa toda uma nação que está ali nos assistindo, está acompanhando, o mundo inteiro para aquela competição. Então, eu falo que todo atleta que tem a possibilidade de uma Olimpíada é muito privilegiado, porque é um momento muito especial, assim, na vida de um atleta. Fofão, a Juliana Evangelista Pereira, minha prima aqui, Pereira, ela está pedindo para você contar da sua experiência profissionalmente fora das quadras. Da minha experiência fora das quadras? Bom, a minha experiência fora das quadras é o que eu estou vivendo agora, né? De conhecer coisas novas, aprender coisas novas. Inclusive, eu acho que a Juliana, se eu não me engano, também eu conheço ela. Eu não consegui ver, mas acho que eu conheço. E acho que é viver experiências novas, né? Fazer coisas que eu não fazia. Que nem eu falei, quando eu decidi que ia parar de jogar, eu queria viver um pouquinho a minha vida, né? Aproveitar, porque foram 30 anos, né? Sem ter férias, sem nada, poder aproveitar, poder fazer as coisas que eu abri mão, né? Por causa do esporte. Mas sempre conhecer coisas novas, né? Fazer projetos, falar do voleibol, continuar falando, que é uma coisa que eu gosto muito. E viver coisas que a vida vai me trazendo. Então, eu sempre falo que eu não falo não para nada. A gente sempre fala, não, vou pensar com calma, porque eu acho que é importante a gente, acima de tudo, trazer coisas novas, né? Trazer novas possibilidades, voltar a estudar também, que eu acho que isso é importante. Então, eu estou sempre aí buscando coisas novas, né? Fazendo algumas loucuras, mas sempre tentando ocupar a cabeça com coisas boas, né? Com coisas que vai acrescentar na minha vida. Fofão, a Juliana está dizendo que é ela mesma, tá? E está dizendo que aprendeu muito com você.
Eu falei pelo nome, que eu não tinha visto, mas é uma amiga querida também aí que a gente acaba levando para a vida, né? Não só pelo voleibol, mas uma amiga que apareceu com muito carinho aí, né? Beijo, Ju. Fofão, a Gisele Costa Dias, ela diz assim, como você se sente, se você entende a real importância que você tem na formação de tantos atletas que se inspiram em você? A Gi, beijo, Gi. A Gi é levantadora da seleção do do vôlei sentado. Ah, legal. Ela é fera também. Eu algumas coisas, assim, eu acho que quando a gente está jogando, a gente não tem noção, sabe? A gente não imagina, né? Enquanto a gente é atleta, é jogador. Algumas coisas eu comecei a ter mais noção quando eu parei de jogar, né? O que eu representava, o que eu representei, né? Pelo que eu fiz pelo esporte. E eu fico feliz, assim, de ter sido sempre a mesma pessoa, sabe? Assim, mesmo quando... A mesma pessoa, quem me conheceu quando era mais nova, até quando eu fui campeã olímpica, eu não mudei, eu sou essa pessoa. E eu fico feliz de ter sido assim, porque é essa pessoa que eu queria que as pessoas, que todo mundo conhecesse, né? E saber que a gente com disciplina, dedicação, a gente consegue chegar a algum lugar. Então, de repente, você passa essa inspiração e referência para as pessoas, e isso para mim assim é muito gratificante, porque realmente eu quis ser uma boa atleta, eu quis fazer as coisas da melhor maneira possível. E se isso se tornou uma referência, né, se isso se tornou uma inspiração, eu fico muito contente, porque realmente eu sempre fiz com muita honestidade, muito amor pelo esporte mesmo. Então, é muito bom saber que você pode inspirar pessoas, né? E isso me deixa muito feliz, de verdade. Fofão, agradecer a presença aqui especial na nossa live do grande Bernard Hajman, Jornada nas Estrelas. Grande abraço, Bernard. Fera também, né? Esse Fofão, legal. Estão pedindo aqui para você citar uma vitória e uma derrota inesquecível. Uma vitória? Se eu falar que não foi ser campeã olímpica, para mim foi... Não tem como, né? Eu acho que é a vitória inesquecível, a vitória que eu busquei minha vida toda. Então, ser campeã olímpica em Pequim, para mim, foi uma das vitórias mais importantes, assim, que com certeza marcou toda a minha trajetória aí dentro do esporte. E a mais... e derrota mais doída, mais sofrida foi o Pan-Americano no Rio de Janeiro, né, que a gente perdeu a final para Cuba. Aí juntou tudo, né? Por ter sido no Brasil, por ter perdido para Cuba, e, enfim. E acho que foi uma das derrotas que eu mais senti pelo fato de estar jogando em casa e a gente nunca ter conquistado um título, né? Mas, em especial, assim, essa foi a que eu mais demorei para digerir, assim, porque foi muito doída mesmo. Foi sofrida essa. Fofão, a Maria Eduarda, ela pergunta sobre a sua escolinha de voleibol e qual a sua inspiração? Então, Maria Eduarda, eu já tive um projeto social que foi em Peró, interior de São Paulo, ficou 4 anos, hoje eu não tenho mais essa escolinha. Mas hoje eu trabalho muito pela minha rede social, é como se fosse uma escolinha, sabe? E isso está sendo muito gratificante, assim, né? Porque eu acho que a rede social, ela tem essa possibilidade, né, de você alcançar pessoas não só aqui próximas de mim, né? Eu posso alcançar pessoas do Brasil todo. Então é como se fosse uma escolinha virtual, né? Então tem sido uma motivação também que eu tô tendo, um retorno muito bom das pessoas, que eu estou podendo contribuir de alguma forma com isso, né? Mas a gente deixa sempre aberto, né, a possibilidade de ter um projeto social físico, né, que a gente possa também ajudar, né, contribuir, porque tem muita gente que precisa, né, desse espaço também. A minha inspiração no vôlei, assim, eu fui buscar lá no masculino, né? Então, o vôlei, no vôlei como levantador é o Maurício Lima, que é minha inspiração, assim, que foi uma pessoa que eu vi jogar e depois eu fiquei muito fã.
e a gente se tornou amigo, então ele acabou sendo a minha inspiração e aonde eu me inspirei muito mesmo nele para me tornar uma grande levantadora também. O Fofão, e a carreira de treinadora de vôlei, você pensou? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Eu acho que não, como eu falei, sabe? Eu acho que eu não descarto nada. A vida ela traz tantas coisas pra gente, né? Assim como toda a minha vida foi sem planejar nada, eu não gosto de planejar e falar assim, né? Porque eu sei que se eu falar hoje para você, não, eu vou ser técnica, amanhã eu vou ter que estar respondendo um monte de coisa. Então, eu não descarto as possibilidades, porque eu acho que eu gosto muito de voleibol, entendeu? Então, de repente, se for no momento onde eu acho que agora eu estou pronta, estou preparada, eu acho que eu vou conseguir dar conta disso, eu sempre deixo em aberto, sabe? Eu acho que a vida, ela apresenta as coisas, né, em vários momentos da nossa vida. Então, por isso que eu estou estudando, estou fazendo curso, porque a hora que falar agora eu vou estar preparada, entendeu? Eu quero fazer a coisa da melhor maneira possível. Fofão, chegou aqui uma pergunta aqui da minha mãe, tá? Ela está assistindo a live. Marta Pereira. Ai, ela parabeniza legal. pela sua carreira tão brilhante e pede para você falar um pouco do livro. Um beijo para sua mãe, dona Marta. Então, agradeço, né, pelas palavras. E o livro foi um outro presente que aconteceu na minha vida. Foi uma coisa que eu sempre relutei, né, em fazer um livro, fazer uma biografia. Desde 2010, eu tinha... A Kátia Rubio, que foi que escreveu meu livro, tinha falado sobre isso, que queria escrever sobre a minha história. E eu falei, não, vamos pensar nisso quando eu parar. Acho que agora não é o momento. E em 2015, ela voltou, a gente acabou formulando as ideias, né? E fazendo esse livro, que é a minha biografia. É um livro que conta, né, um pouquinho do que da Hélia, né, que um dia eu fui, de como eu comecei no vôlei, né, por que eu cheguei a jogar até os 45 anos, por que eu não desisti, sabe? Então, conta muitas partes, assim, da minha vida, da minha história. E eu acho que foi muito legal, assim. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito reservada, né? Então, eu nunca quis que as pessoas soubessem muito o que acontecia na minha vida. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é uma possibilidade das pessoas verem que as coisas não acontecem porque você teve sorte, né? Você teve muito trabalho, muita dedicação. Então, eu acho que foi um livro assim para inspirar mais ainda as pessoas, para incentivar, para motivar para que elas continuassem, né? Não desistissem, porque a gente sempre quer desistir, sim, sem tentar, né? Então, foi uma maneira de poder inspirar as pessoas mais um pouquinho aí com a minha história e foi um resultado muito bom e eu fiquei muito feliz. Deixa eu mostrar até aqui, ó, tá aqui do meu lado. Ó, Toque de Gênio chama. Toque de Gênio, olha aí. Legal. Toque de Gênio. Legal. Mas não é o toque do toque, é o toque da vida. Deu uma travada? Chegou uma pergunta aqui dizendo que você é a melhor e maior. Quem você teve o melhor entrosamento? Eu joguei com várias jogadoras, né? Eu sempre falo que com a Valeuska, que foi a central, porque a gente teve mais possibilidade de jogar junto, né? A gente jogou 4 anos fora do Brasil juntas, depois a gente jogou na seleção um bom tempo, então a gente conviveu muito e a gente acabou criando um entrosamento assim de aquela coisa de se olhar, a gente já sabia o que cada uma estava pensando, eu confiava muito nela, mesmo assim no central, eu sabia que ela estava sempre ali, eu podia inventar, mas sabia que ela entendia, ela estava presente, então é uma jogadora que a gente teve um entrosamento muito bom, assim, deu uma química muito boa, né, e para mim é muito bom, porque eu gosto muito de jogar com central, então a Valeuska foi essa peça aí. Outra pergunta, como você está longe das quadras, você sente muita falta do vôlei? Você ainda joga por lazer? Não jogo.
Não jogo. Depois que eu parei, assim, eu nunca mais, assim, joguei. Eu jogo, assim, quando eu vou fazer evento, clínica, que eu tenho que participar, então aí eu acabo até me envolvendo com um momento ali. Isso é muito ruim, eu não gosto muito, porque começa a virar competitiva e isso não é muito bom. Mas eu não jogo, assim, eu parei totalmente. De vez em quando eu gosto de brincar um pouquinho com a bola, mas sair de casa para jogar vôlei ainda não aconteceu. Mas vamos ver, né? Quem sabe mais um pouquinho aí a gente. Essa vontade, né? Volta aí, a gente, sei lá, não sei. Mas por enquanto não. Outra pergunta: qual aposta você chamaria para a sua seleção? Ó, posta? É. Ah, a pessoa que joga vôlei 30 anos não pode ser a pessoa, tem que ser várias, né? Para me dar mais chance. E a Sheila? Chamaria a Sheila. Para mim foi uma das melhores do mundo, né? Então ela faria parte da minha seleção com certeza. Fofão, você teve experiência fora do Brasil, né? Jogando em clubes fora do Brasil. Como é que foi essa experiência lá? Então, eu joguei na Itália eu fiquei 3 anos, na Espanha eu fiquei 1 ano, na Turquia 1 ano. Eu penso assim que a experiência para mim foi muito válida pelo momento que eu fui, né? Para mim, na minha cabeça, assim, eu ficaria no Brasil sempre, né? Mas como a gente não pode escolher muitas vezes, né? Acabei indo, mas foi no momento onde eu já era muito amadurecida, né? Já tinha experiência. Lógico que você ir para um lugar que não é o seu país não é tão simples, né? Tem vários obstáculos ali que você tem que superar, mas ao mesmo tempo é uma experiência de vida incrível. Os 3 anos que eu fiquei na Itália, a gente ganhou todos os campeonatos, a gente perdeu um campeonato só, de 9 competições a gente perdeu uma só. E foi muito bom, assim, porque você disputa campeonatos de alto nível, né? Você tem 3 competições na temporada que são, assim, que exige muito, né? Porque os times são muito fortes, são praticamente seleções, assim, que eles juntam do mundo ali para jogar. Então, isso foi muito bom para mim, eu fiquei muito motivada de estar ali. Mas é aquela coisa, a gente é uma estrangeira, a gente tem que estar o tempo todo bem, jogando bem. Eles não querem saber se você está com dor de cabeça, se dói o joelho, né? E você tem que ir para o jogo. Mas, ao mesmo tempo, para mim, todas as experiências, só na Espanha, né, que eu quase tomei um calote ali, mas também faz parte, né? Faz parte assim, né? Receber calote não faz parte, não. Mas foi uma experiência não tão boa, né? Que a gente vive para a gente, né, saber como funciona melhor as coisas. Mas para mim, assim, foram experiências incríveis. Na Turquia foi sensacional, gostei demais de ter jogado lá. E eu acho que é isso. Acho que quando você passa por uma experiência dessa e você acaba fazendo amizades, conquistando as pessoas fora do seu país, é maravilhoso. Fofão, chegou uma pergunta aqui falando que nos seus 30 anos de vôlei, né? Ele está pedindo para Sim. você escalar a seleção de todos os tempos. E diz que você. Aí está dizendo que, como são 30 anos, pode fazer o banco também. Agora foi bem gentil. Ai, eu vou me escalar, tá, pai? Porque daí eu já economizo uma jogadora. Mas vamos fazer só das titulares, né? Aí fica mais fácil. Vai, vamos lá. Vamos colocar eu e a Sheila. Eu colocaria 2 ponteiras. Eu colocaria Ana Moser e Sokolova. E 2 meias eu colocaria a Valeuska e a Fabiana. Deixaria só a Sokolova no nosso meio ali, para dar uma quebrada. Mas seriam essas as jogadoras. Fofão, chegou uma pergunta aqui. Por que poucas brasileiras jogam na Itália, sendo que o Brasil tem excelentes jogadoras?
Eu acho que depende muito, assim, né? Quando eu fui para a Itália, eu e a Valeuska, a gente foi para a Itália. A Sheila e a Mari também foram. Foi uma época que tinha muitas brasileiras, né? E na Itália, como eu falei, assim, né? Você tem que ir para lá para decidir, né? E muitas vezes também depende, às vezes a jogadora está confortável aqui no Brasil, né? Tá com um bom contrato, tá num clube bacana, não tem essa necessidade. Porque eu acho que, na verdade, o atleta ele só sai do país mesmo por um bom contrato, né? Ou se não tiver um time que queira você aqui, se não tiver um time que tem espaço para você. Porque eu tenho certeza que a maioria dos atletas preferem ficar no Brasil, né? Porque tem toda a estrutura, família, enfim. Mas o fato de jogar na Itália, hoje em dia, né, a Itália mudou bastante, já não é um mercado tão forte, né, assim, financeiramente falando. E muitas vezes, hoje em dia, às vezes está compensando bem mais você ficar no Brasil do que você sair. Por exemplo, uma Rússia, uma Turquia, hoje são os que pagam melhor. Então, as jogadoras que estão indo para lá estão ganhando bem, então preferem ir para lá. Mas na Itália, eu acho que o bom de lá é a experiência que você adquire como jogadora. Mas hoje em dia, se comparar a Itália com o Brasil, as atletas estão dando preferência de ficar mesmo no Brasil. Eu acredito que seja isso. Fofão, uma pergunta aqui, uma pergunta do Yuri. Ele diz aqui, Fofão, o seu temperamento sereno e assertivo é apontado por todos como uma grande virtude. Em algum momento você perdeu a cabeça? Ai, gente. Assim, eu tive que aprender a ser essa pessoa que todo mundo fala que eu sou, né? Eu não era assim. Eu tive que aprender até mesmo porque a posição de levantadora exigia que eu me concentrasse muito, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma imagem minha que eu estava assistindo hoje da final olímpica, eu falo, meu Deus, eu tô com a cara mais, né, fechada, assim, mas eu chego no limite de concentração que eu não consigo, sabe, assim, sorrir ou brincar. Eu fico muito fechada naquilo ali, muito concentrada. Então, por isso as pessoas acham que eu tô sempre, né, aquela paz. Mas por dentro, assim, eu falo que é um turbilhão. O coração tá disparado, o frio na barriga. Não tem outra situação. Mas eu procurei ter essa tranquilidade, até mesmo para poder passar para as jogadoras, né, uma certa tranquilidade. Mas em algum momento, com certeza, eu já perdi a cabeça com o técnico, já bati boca, assim, mas é tudo situação de jogo, sabe? Assim, não é falta de respeito, nada, que eu achei que não era o momento da pessoa ter gritado comigo e eu. Só que aquilo me acabou, porque eu não tenho costume, né? Então aquilo não do jogo, assim, eu fiquei meio, porque eu achei uma situação muito chata. Mas acontece, já discuti com jogadora, já briguei com jogadora, sempre exigindo, né, o melhor. Então, assim, acontece. E não é porque eu sou tranquila que eu também não tenho o meu momento estourado, assim, é que as pessoas talvez não convivem diariamente comigo e não sabem disso, né? Mas dentro da quadra eu procuro, na hora do jogo, estar o máximo concentrada possível. Fofão, chegou aqui uma pergunta lá de Lisboa. A Marília, ela pergunta se você guarda as lembranças dos fãs, inclusive as dela. Marília, beijo, Marília. É torcedora de Minas também, está morando em Portugal. Eu guardo muita coisa. Algumas coisas a gente não consegue guardar porque, né, vão estragando com o tempo, mas eu guardo. Eu tenho cartas de fãs, assim, no tempo das cartas, olha eu entregando minha idade. No tempo das cartas eu guardo as toalhinhas que eu tenho, que eles fazem, escrito com o meu nome, as fotos. Eu tenho muita coisa, assim, das pessoas, assim, que acho que são coisas carinhosas que eles fazem, né? E a Marília sempre me presenteava, sempre muito carinhosa comigo também. Então, assim, eu guardo. Hoje a gente está aproveitando esse momento em casa para dar uma arrumada, né? Então você começa a relembrar as coisas. Então, é muito especial mesmo. Esse cantinho que eu tô aqui mesmo tem umas coisas das pessoas, né? Porque eu acho que são coisas carinhosas que a gente tem que guardar mesmo. A Juliana Evangelista Pereira, ela pergunta se você pudesse escolher uma profissão fora do esporte, qual seria?
Ah, essa pergunta é tão difícil. Eu falo assim, eu tentaria todos os esportes. Eu insistiria. E se por acaso não desse jeito para nenhum, assim, bem distantemente, assim, eu acho que eu seria psicóloga. É uma coisa que eu tenho, eu não sei porquê, mas é uma coisa que talvez eu seria. Talvez porque eu utilizei muita psicologia durante esses tempos de voleibol, eu acabei, sei lá, me tornando um pouquinho assim, eu acho que eu seria uma psicóloga. O Pedro, ele pergunta qual jogo que você ficava mais nervosa ou tensa contra qual time? O jogo mais nervoso, eu acho contra a China. Contra a China era um jogo que era sempre que a gente jogava contra a China, em algum momento importante, porque a China, ela é um time onde, por exemplo, é diferente do Japão, as chinesas são mais altas e elas têm uma qualidade técnica muito grande. Então, jogar com elas é muito estratégico, é muito tático, né? Então, é um jogo que cansa muito, porque você tem que pensar o tempo todo, você tem que, né, entender o que elas estão fazendo ali no jogo. E eu peguei uma fase da China que elas se movimentavam muito, então é um jogo que você sai muito cansada. A gente sempre falava assim que era muito fácil você ganhar o primeiro set da China, mas era muito difícil você ganhar o jogo. Porque parecia que o primeiro set elas ficavam analisando a gente, o que a gente estava fazendo, para depois vir, sabe, com a estratégia delas toda para cima da gente. Então era muito difícil jogar. E mentalmente, assim, a gente saía muito desgastado. Fofão, e aquelas cubanas gritavam muito, né? Gritavam não, xingavam mesmo. Meu Deus, xingavam demais. Eu falo, ó, você dividir a rede ali com uma cubana não era bom negócio, porque era começar o jogo, elas xingavam do começo ao fim. Era muito tenso, porque você tinha que se controlar para não entrar, né, na pilha delas, assim, né? E ao mesmo tempo ficar. Ainda mais eu, que o tempo todo tô ali na rede, nossa, era provocação direto. Direto. Fofão, o Bruno pergunta: você tinha claras condições físicas de ir para Londres em 2012. Você se arrepende de não ter ido? Não me arrependo. Não me arrependo porque eu tinha muito claro na minha cabeça que 2008 seria a minha última participação e foi super tranquilo assim tomar essa decisão, né? Lógico que vestir camisa do Brasil é algo que é surreal, assim, sabe? Mas eu tinha muito claro que seria a minha última participação. Até mesmo porque em 2012 eu ainda estava jogando, né? Eu estava jogando, eu estava em atividade, então assim, condições eu tinha. Não tenho dúvida que 2012 eu tinha condições de ir. Não teria para 2016, mas 2012 eu teria tranquilamente. Mas eu acho que a gente tem que se planejar, né, ter opções, né? E naquele momento que eu falei, eu vou sair da seleção, é porque eu estava cansada mentalmente de seleção e clube, então eu tinha que decidir o que eu faria. Né? Então, quando eu decidi que eu deixaria a seleção, para mim foi muito tranquilo, não foi nenhum sofrimento. Né? Mas aí, para me preparar para 2012, talvez seria um outro processo que eu teria que estar conciliando seleção com clube. E eu não teria as condições. Eu estava em condições boas porque eu estava só no clube, me cuidando, tendo tempo e tudo. Se eu tivesse conciliado seleção e clube, eu não teria chegado a 2012, com certeza. Não teria condições nenhuma. Ok. Ia ser bem difícil. O Simon tem uma pergunta aqui que você já respondeu. Simon, a live vai ficar salva aqui no Diálogo Aberto, então você assiste novamente e você vê no começo que ela já respondeu sobre o Hall da Fama. Tá? Uma pergunta aqui, a equipe do São Caetano foi um timaço. Por que será que não foi campeão? É porque tinha pegou o time mais forte, sei lá. Brincadeira. Não, eu acho que faz parte, assim, né? Nem sempre o melhor time consegue jogar bem sempre, consegue vencer, né? É aquela coisa do jogo. Eu já tive vários times em São Caetano, onde a gente já teve times fortes, já teve times mais ou menos.
Mas é a dificuldade de você enfrentar um adversário que muitas vezes que encaixa bem com o seu time, você não consegue fazer o seu melhor, você não consegue passar de fase, você não consegue ser campeã. Então, assim, eu acho que é coisa do jogo, né? Faz parte do jogo você ter que enfrentar adversários e nem sempre eles facilitam a sua vida, né? Mas São Caetano sempre teve equipes que disputavam ali de igual para igual, mas nem sempre conseguiu trazer o título que as pessoas tanto esperavam, e a cidade que tanto gosta de vôlei, né? Mas São Caetano já deu muita alegria ali no vôlei, pelo menos o tempo que eu joguei lá. É uma cidade que eu tenho muito carinho, que sempre apoiou muito, né, o vôlei. E, infelizmente, a gente só apoiou conseguir só um título de São Caetano, né? Que foi na época de 90, lá, 91. Né? Mas foi uma festa linda, mas ficou faltando mais um aí para outra geração que não viu esse, esse título. Fofão, tem uma pergunta aqui do Isaías. Ele pergunta quais as jogadoras mais simpáticas e as menos simpáticas no mundo. As menos, eu já vou chutar. Eu vou chutar aqui quem são as cubanas, né? Aí, no mundo! Tem as cubanas e as russas. As russas também não são simpáticas, não. Olha, eu vou falar que a Sokolova, ela é a mais simpática, assim, porque eu conheci e me surpreendi, né? Agora, as russas também não são muito simpáticas, não. Pelo menos, quando a gente jogava, não faziam questão nenhuma de ser simpáticas. As cubanas são, né? Não tem jeito, né? Mas... Agora, as mais simpáticas são as japonesas. As japonesas são muito fofas, assim, são muito queridas, né? Então, eu acho que elas são as mais simpáticas aí do mundo, assim, eu gosto muito delas. E elas gostam muito de brasileiras, assim, das brasileiras, e a gente tinha muito carinho por elas. É uma pergunta, qual dessas bolas modernas você mais gostou de tocar? Essas que estão aqui atrás. Essas aí. Sem ser a branca, as três ali eu já joguei, né? Que é a Mikasa, a Molten e a Penalty. É assim, quando elas chegam, é difícil você se adaptar. Mas depois que você começa a adaptar, ela fica uma delícia. Mas eu gosto muito da Molten, porque a Molten, ela é uma... A gente jogou muito na Itália com ela, né? E ela é mais fácil, assim, ela já é uma bola que você se adapta de primeira, né? A Mikasa, ela escorrega um pouquinho, né? E a Penalty também é boa. Ela é boa também, ela não desliza tanto como a Mikasa. Mas na hora que toca ali, eu tenho que ser com qualquer uma, viu? Não dá para ficar escolhendo, não. Fofão, o seu projeto novo tem uma atenção com a base. Você acha que a base deveria ser mais valorizada do que é? Uma pergunta que chegou. Eu faço um projeto, sim, para incentivar a base, mesmo porque eu acho que hoje, assim, no Brasil em geral, assim, não é só em locais específicos, eu acho que falta oportunidades, né? Eu acredito que tem muito talento humano, mas que falta oportunidade de ter um espaço, oportunidade da pessoa conhecer o voleibol. Então, por isso que eu quero ter esse contato com a base, porque eu acho que é isso que está faltando. É claro que a gente sempre quer que todo mundo tenha um espaço para fazer, isso não acontece, né? Então, você poder falar com essas pessoas, incentivar, vai ali no seu prédio, vai ali na praça, tente reunir alguém para você bater uma bola, né? Para os pratique, né? Eu acho que isso já é um começo, mas infelizmente eu acho que existem pessoas que fazem trabalhos incríveis, existem pessoas que com muito pouco fazem coisas assim maravilhosas, que saem atletas de verdade, né? Então eu acho que a gente falta com certeza incentivar, né? Porque vai ter uma hora que a gente vai sentir isso na renovação de uma seleção brasileira, na renovação de times para a Superliga. Né? Então a gente não pode esquecer da base nunca. Eu acho que a base tem que ser sempre prioridade em todos os esportes, não só no... Fofão, chegou aqui uma declaração de amor por você, tá? Eu não sei se você conhece essa pessoa dizendo que te ama. O nome dela é Virna.
Ai, Avina, também amo, te amo, amiga. Lógico que eu conheço. Fera, fera, fera. Essa aí é parceira. Essa é fera. Virna, já fica o convite, eu quero fazer uma live com você, Virna. Me dê essa honra também. Era gente boa, era gente boa. Fofão, chegou uma pergunta aqui. Você ficou muitos anos como reserva, mas deixou a seleção com a medalha de ouro. Como você analisa esse seu período de reserva e deixar a seleção com a medalha de ouro? Você repete de novo que cortou? Ele está dizendo que você ficou muitos anos na reserva, mas deixou a seleção com a medalha de ouro. Como você analisa isso? Eu analiso como um processo, assim. Foram evoluções que eu tive que passar na minha vida, né? Foram testes, na verdade, que eu fui muito testada. Eu acho que você ser 7 anos reserva, você tem que ter muito foco, muito objetivo naquilo que você quer, porque nem todo mundo talvez aguentaria 7 anos ali, tendo poucas oportunidades. Mas eu tentei tirar isso da melhor forma possível, como um aprendizado, como evolução, e saber que em algum momento eu teria oportunidade de demonstrar minha capacidade, né, o meu voleibol. Então, para mim, assim, eu vejo como um processo de construção para poder chegar à Olímpica, né? Porque, na verdade, o tempo que eu fiquei de reserva, como você falou, eu estava ali com a Fernanda, sempre aprendendo, sempre, né, no calo dela, e isso me ajudava a evoluir. Eu entrava na seleção sempre no 24 a 25, vem sacar no 24 a 25, vem sacar no tie break. Então, isso acabou me dando também, me fazendo ter um outro trabalho de concentração, né? Um trabalho de saber que eu não ia entrar em momentos fáceis, e isso me dava me preparar melhor para o jogo, né? Mesmo sabendo reserva. Então, assim, as coisas foram acrescentando na minha vida, e no momento que falou, poxa, agora você vai ser titular, né? Você vai com a seleção, depois fiquei mais 10, né? Então, assim, é o momento de você estar pronta. Então, eu não vejo ter sido reserva alguma coisa negativa, muito pelo contrário. Eu tirei muito proveito disso, e ter deixado a seleção como campeã olímpica, a medalha de ouro, não tem como você falar foi errado o que eu fiz, né? Então, assim, eu acho que é saber aproveitar aquilo que não é favorável para você no momento. Foi o que eu fiz. Fofão, chegou outra declaração de amor aqui por você. Não sei se você conhece Maurício Lima. Meu Deus. Aí eu não aguento, né? Aí eu morro do coração. Aí eu me infarto, né? Esse aí, nossa senhora. Beijo, Mal. Esse aí é a minha inspiração, né? Que eu tinha te falado ali. Então, não tem nem o que falar dele. Ele sabe que ele tá no meu coração aqui. Outra live, Maurício. Maurício, fica o convite aqui, Maurício. Me nos dê a honra de uma live, Maurício. Tá vendo? Fofão, chegou uma pergunta aqui de uma fonoaudióloga, Adriana. A Adriana está dizendo que tem uma curiosidade com o fono. Algum atleta tem na vida orientações de cuidados, né, com a questão vocal, por conta do esforço físico, dos gritos lá na quadra? Para falar a verdade, nunca teve isso, assim, eu nunca conheci, né, que fosse feito isso. E é uma coisa que acontece muito, às vezes a gente perde a voz, técnico principalmente, atleta muitas vezes também sai do jogo sem voz, né, mas nunca foi trabalhado ou pensado nisso de verdade. É a primeira vez que alguém comenta sobre isso, é uma coisa que eu desconhecia de verdade. Não tinha conhecimento sobre isso. Pergunta interessante, Adriana. Com certeza. Estão perguntando aqui quais as diferenças entre o Zé Roberto e Bernardinho. Quem era mais exigente? Eu vou te falar. Os levantadores com esses dois é os que mais sofriam, né? Então, assim, para mim, os dois eram extremamente exigentes. Os dois. O Zé Roberto, muito. O Bernardinho também, muito. Eu peguei os dois em várias fases diferentes da minha vida, mas eles
dos levantadores, eles exigem muito, estão sempre no pé, estão sempre cobrando. Então, não tem o que é mais, não. Acho que os dois são bem carrascos, assim, nesse sentido de cobrança. Uma pergunta aqui, Fofão. Qual o top 5 das melhores jogadoras da história, na sua opinião? Da história? Ah. Cinco melhores jogadores da história. Eita, 5? Eu já ia falar uma. Eu acho que a Mireia foi, sem dúvida, a do século, da história toda do voleibol. Isso é contestado por todas as jogadoras que conheceram, que viram ela jogar. Meu Deus, 5? Para mim, a Sokolova foi uma das melhores também. Que mais? A Fabizinha, dentro da posição dela, né, também. A Ana Moser. Praticamente é quase minha seleção, né? Que eu montei. Já foram 4, já foram 4, você já citou 4, né? Então pronto, a quinta é a Fofão, a quinta é a Fofão, pronto, fechou. Fechou, completo. Não vou discutir com você sobre isso. Como você vê a seleção atualmente, a seleção brasileira de vôlei, Fofão? Eu acho que a seleção ela está num momento diferente. Eu acho que a seleção mudou muito as características, né, das atletas. Mas eu sempre vejo a seleção com potencial, eu sempre vejo a seleção com chances de chegar bem em qualquer competição. Né? Eu vejo jogadores que fazem a diferença, né, para uma seleção brasileira. Mas assim, é um processo de construção novamente, né? Onde a gente teve um ciclo bastante conturbado, muitos problemas de lesões e tudo mais. Mas eu acredito que se a gente conseguir que todo mundo esteja bem, né, nas suas melhores condições, eu acho que a gente tem uma seleção boa aí para brigar aí por medalhas e por pódio, com certeza. É isso aí. Fofão, nós estamos indo aqui para a reta final da nossa live. Faltam 6 minutos para encerrar, que o Instagram com 1 hora ele corta, né? Antes das suas considerações finais... O que é bom passar rápido. Antes das suas considerações finais, eu gostaria de dar alguns avisos aqui para os seguidores, por favor, tá? Né? Pedir aí para os seguidores, quem está nos assistindo, né? Quem não segue a Fofão, lá em cima da sua tela tem lá a Fofão, vamos clicar lá e seguir. Ela tem excelentes materiais aí, vídeos importantes relacionados ao vôlei, né? E também quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, pedir para seguir também lá em cima na sua tela. Nós estamos com lives diariamente, com diversas temáticas, né? Amanhã, às 18 horas, nós vamos receber aqui a atriz Patrícia Costa. Ela atualmente está sendo reprisada aí na Globo, a novela Totalmente Demais. Ela é a Cleide, né? Ela também fez muito sucesso na novela Bom Sucesso, que ela era a Esther, né? E ela já foi rainha da bateria da Viradouro, né? O pai dela foi um dos fundadores da Portela. Enfim, eu convido todos para amanhã estar aqui às 18 horas e vamos seguir e acompanhar toda a nossa programação. Fofão, foi uma honra grande para o Diálogo Aberto recebê-la, tá? Eu já era fã, da sua carreira, e estar aqui batendo esse papo, você, como você disse, né? Você com essa sua simplicidade, essa sua, né, esse carisma que você tem aqui, respondendo as perguntas com toda gentileza, assim, receba a minha admiração, tá? E, por gentileza, as suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, né? Passa bem rápido essa live, mas foi muito bom poder a gente estar, né, batendo um papo. Acho que isso é uma coisa que tem sido muito positiva, né? Da gente dividir um pouquinho o espaço, contando as nossas histórias, a nossa vivência. Agradeço muito a você, Rodrigo, ao Diálogo Aberto aí pelo convite de poder estar aqui falando hoje com vocês. E a outra coisa que eu digo para as pessoas é que o esporte é maravilhoso, o voleibol é transformador.
E que eu desejo que cada um de vocês escrevam a sua própria história, né? Escreva um final feliz aí da sua história e que tenham muito sucesso naquilo que cada um escolher para seguir na sua vida. É isso que eu desejo e que eu prezo para que todo mundo consiga realizar. Somente coisas boas. É isso. É isso aí, Fofão. Você realmente é uma inspiração, né, para os brasileiros, um orgulho para nós brasileiros. Você que levou o esporte brasileiro ao topo do mundo, assim, né, fazendo parte aí de um time campeão de ouro olímpico, né? Então, assim, você receba a nossa gratidão por tantos momentos felizes que nós passamos na telinha, vibrando com as suas vitórias, né? E, assim, muito obrigado. Você é realmente uma das lendas do esporte brasileiro. Obrigada, agradeço de coração pelas palavras. Fofão, e cadê? Tem algum troféu aí para mostrar para a gente? Tem algum? Enquanto ainda falta 2 minutos aqui. Eu vou mostrar minha medalha. O João falou que não estava aqui, mas eu trouxe. Olha aí. Essa aqui é a sonhada aqui, ó. Legal. Olha aí. Coisa de linda. Pequim, aqui atrás. Essa medalha aí. Essa foi minha busca incansável aí por 5 Olimpíadas, mas que veio, né? Cadê, pessoal? Isso é importante. Pessoal, vamos bater um print dessa medalha aí. Cadê a medalha? Vamos bater um print aí. Essa medalha deu muitas alegrias para nós brasileiros. Quanta gente não se emocionou com essa medalha? Valeu demais. Nossa, verdade. Valeu. Verdade. Isso aqui Valeu. Representando o vôlei feminino todo. Isso aí não todas tem. As gerações. Não dá para descrever o valor dessa medalha, né, Fofão? É difícil, né? Não dá, não dá. Isso aqui é uma coisa de, como vou dizer assim, de sentimento, né? Não tem valor nenhum, assim, é uma coisa muito de sentimento. E só quem tem é que sabe o quanto custou conquistar isso aqui. Eu mais do que ninguém, né? Que corri atrás tanto dessa medalha, poder trazer para casa é demais. Cadê? Deixa eu ver de novo, Fofão. Deixa eu ver de novo. Aqui, ó. Olha aí. Pessoal, esse print aí é de ouro, pessoal. Valeu demais, valeu, Fofão. Fofão, que Deus te abençoe, te dê muita saúde aí para continuar, sabe? Continua aí sendo, né, mesmo fora das quadras aí, fazendo a diferença, né? Você tem muita história, né, para contar, né? Com cada palavra sua, da sua experiência, isso aí muda a vida de pessoas, né? Você é um exemplo de que se você acreditar no seu sonho, você chega lá, né? Você é um exemplo disso. Muito obrigado mais uma vez, tá? Boa noite, um ótimo final de semana aí, tá? Agradeço ao João Márcio aí pela atenção, tá? E valeu demais. E vai ficar salvo aqui a live, pessoal. Quem não assistiu toda, tá? Pode assistir e encaminhar para quem você quiser. E amanhã encontro marcado aqui com a atriz Patrícia Costa, às 18 horas. Tá? Obrigado, Fofão. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada a você. Valeu demais. Tchau. Tchau. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção, tá? Falta 1 minuto aqui para encerrar a live, tá avisando aqui. Obrigado, Maciel, Gisele. Obrigado, José Guilherme, Jucineia, Fátima Cadete, obrigado. Marcela Torres, minha amiga, muito obrigado. Você é campeã lá de Brasília. Roseli Cardoso, obrigado. Fátima. Gisele Dias, obrigado. Elise Nunes. Enfim. Adriana, fonoaudióloga. Adriana Araújo, obrigado. Enfim, a todos aí que participaram, prestigiaram a nossa live. Tá? Lá de Pelotas, obrigado, Pelotas, pela presença. Tá? Desporto Pelotas, obrigado. Vamos acompanhar o diálogo aberto aí, sempre que puderem participar das nossas lives, será importante. Custódio Souza, Patrícia Costa, nossa grande convidada de amanhã. Obrigado, Patrícia. Até amanhã às 18 horas, uma live super especial também com a Patrícia Costa. Obrigado demais, pessoal. Boa noite.